Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. A história registra que a preocupação com o destino dos resíduos sólidos começou há mais de 2000 anos antes de Cristo. Os antigos egípcios já coletavam e enterravam o lixo das classes sociais mais poderosas. Mesmo depois de muito tempo, o destino do lixo continua sendo um dos maiores problemas deste século. A partir de hoje, você vai acompanhar uma série de programas sobre reciclagem. Começamos apresentando a reciclagem de plásticos. Atualmente no Brasil são produzidas 140 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Isto constitui um grande dilema. O que fazer com tanto lixo? A reciclagem surge como uma resposta eficiente e sustentável ao problema da destinação do lixo. A reciclagem cria renda e empregos. No Brasil, são mais de 800 mil catadores que conseguem recolocar os resíduos na cadeia produtiva. Eles constituem o principal elo da reciclagem, não só no Brasil, mas em muitos países em desenvolvimento. O objetivo central é que o trabalho deles seja reconhecido como profissão. Eles já se reconhecem como profissão, agora eles desejam, que a sociedade os reconheçam tal como eles se veem, E a partir disso eles possam ter melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, consequentemente uma boa renda a partir do trabalho que desenvolvem. Isso foi muito importante para eles e para nós também, Porque junto o crescimento deles é o nosso também, Quanta coisa a gente aprende com eles. Quando eu cheguei aqui eu não entendia nada de reciclagem, Para mim, lixo era lixo. Hoje não. Hoje lixo, além de ser comida na mesa, educação, respeito, vida, tem o meio ambiente aí que a gente, as coisas não são eternas, Um dia pode acabar. Os números mundiais comprovam que o Brasil está no topo do ranking de reciclagem. Estamos em primeiro lugar na reciclagem de latas de alumínio. Já superamos países como França e Portugal na reciclagem de plásticos. E estamos em segundo lugar na reciclagem de papel. A correta destinação do lixo é uma questão de saúde pública e de preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. A reciclagem surge como uma resposta eficiente e sustentável ao problema da destinação do lixo. A destinação final das embalagens vazias de defensivos agrícolas é muito complexa. O conteúdo dos frascos é prejudicial ao ser humano e ao meio ambiente. Mas empresas brasileiras que desenvolvem seus processos de produção baseados na sustentabilidade já conseguem reciclar o plástico dos frascos de agrotóxicos. O dia começa bem cedo para o agricultor. Afinal de contas, a responsabilidade de produzir os alimentos que estarão nas nossas mesas é muito grande. Atualmente, são cultivados cerca de 60 milhões de hectares da área brasileira, o que equivale a 10% do território nacional. Na agricultura convencional, o cuidado com a lavoura requer o uso de defensivos agrícolas para o controle de doenças e pestes nas plantações. Ao comprar e usar um determinado defensivo agrícola, o produtor rural deve fazer a tríplice lavagem, inutilizar a embalagem, armazená-la temporariamente e fazer a entrega da embalagem em uma unidade de recebimento, que é indicada na nota fiscal do produto. Isso tudo é feito para que não haja contaminação do solo, dos lençóis freáticos e também para que não traga risco à saúde humana. Mas e depois? O que acontece com as embalagens? A resposta é bem simples e totalmente sustentável. Elas são recicladas e voltam à mesma cadeia produtiva. Vamos ver agora como funciona uma recicladora de embalagens de defensivos agrícolas. Após o agricultor fazer a entrega das embalagens nas centrais de recebimento, realiza-se a separação e a prensagem do material em fardos. Posteriormente, eles são destinados às recicladoras do sistema Impev, que estão localizadas em regiões estratégicas por todo o Brasil.
Lá, os fardos são armazenados e uma equipe prepara as embalagens que serão moídas e lavadas. Em seguida, as embalagens moídas são transformadas em resina reciclada, ou seja, resina pós-consumo, e parte deste material é utilizado para a fabricação de novas embalagens para produtos agroquímicos, fertilizantes e óleo lubrificante. Este processo é feito através de uma moderna tecnologia de fabricação. Esta é uma cadeia produtiva que fecha o ciclo da reciclagem. Um grande exemplo de sustentabilidade. No próximo bloco você confere uma entrevista com João César Rando, presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O Viver Sustentável pergunta: quais são as cores padronizadas das lixeiras para reciclagem de papel, plástico e metais, respectivamente? Letra A, verde, amarelo e vermelho. B, azul, vermelho e amarelo. C, amarelo, verde e azul. Ou D, vermelho, azul e verde. No próximo bloco você confere a resposta. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais são as cores padronizadas das lixeiras para reciclagem de papel, plástico e metais, respectivamente. A resposta correta é a letra B, azul, vermelho e amarelo. No bloco anterior, nós conhecemos o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, que faz a reciclagem dos frascos e defensivos agrícolas. Acompanhe agora uma entrevista com o presidente do Instituto, João César Rando. Esse projeto começou no início da década de 90, por volta de 92, quando se juntaram esses elos para buscar uma solução para as embalagens que ficavam jogadas nas propriedades agrícolas, dispostas de maneira irregular, e se precisava encontrar então uma solução ambientalmente adequada. Os associados do INPEV são todas as empresas fabricantes, e nós temos dentro do Instituto também 7 entidades que representam cada elo da cadeia produtiva agrícola. Temos a CNA, que é a Confederação Nacional dos Agricultores, temos a OCB, Organização das Cooperativas Brasileira, temos a ANDAV, Associação Nacional de Distribuidores e Revendedores, e temos 3 entidades do setor fabricante, que é o SINDAG, o sindicato, a ANDEF, e a AENDA, e também a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Por volta de 92, 93, capitaneada pela ANDEF, se juntaram todos esses setores e segmentos na busca dessa solução. Hoje no Brasil nós temos 404 unidades de recebimento distribuídas em todos os estados da federação que têm produção agrícola. Então, uma infraestrutura bastante ampla e com capacidade de absorver 100% do volume de embalagens que são colocadas no mercado. Nós temos, para dar à disposição final, para utilizar esse material, nós temos hoje 10 recicladores credenciados e autorizados por nós a trabalhar com esse material. Na realidade, existe uma lei que estabelece responsabilidades nessa cadeia toda. O agricultor tem sua responsabilidade, o comerciante a sua responsabilidade, e o fabricante ele é responsável legalmente por dar à disposição final ambientalmente correta. E todo esse sistema precisa ser rastreado, ou seja, ter as informações do que foi coletado, volumes coletados e o que foi feito com esse material. Portanto, nós autorizamos apenas recicladores que têm capacidade, competência, e aceitam a participar do nosso sistema seguindo as nossas restrições, ou seja, seguindo as nossas orientações sobre o que pode ou não ser fabricado. No Brasil, hoje, nós fazemos mais de 15 ou 20 artefatos a partir destas embalagens. Nós temos diversos tipos de materiais. Papel, são feitas caixas de papelão, temos aço, embalagem metálica, onde é feito vergalhão de aço para a construção civil, temos embalagens plásticas, e dessas embalagens aí são feitos muitos artefatos. Conduítes, tubos para saneantes,
embalagens, caixa para baterias de carro, postes para, né, fiação elétrica, ou seja, é um número muito grande de produtos hoje podem ser feitos a partir dessa embalagem. Devo dizer que a lei brasileira é uma lei inteligente, e acho que o Brasil é um dos únicos países que tem uma lei desta natureza. Basicamente ela diz que o agricultor, no momento do uso, tem que lavar as embalagens, inutilizar, armazenar temporariamente e devolver as embalagens, e aí sim começa a responsabilidade das cooperativas e revendedores que comercializam os produtos, que é informar na nota fiscal de venda o local da devolução das embalagens e disponibilizar um local onde essas embalagens vão ficar armazenadas temporariamente. E começa então a responsabilidade do fabricante, que é fazer toda a logística de retirada dessas embalagens e dar a disposição final ambientalmente adequada. Bem, a lei estabelece que a fiscalização e os órgãos do governo responsáveis por esse controle é o Ministério, né, da Agricultura, com todos os seus braços estaduais, e também o Ministério do Meio Ambiente, também com as suas secretarias de estados, para fazer todo o controle e legislação, normatização daquilo que precisa ser feito para o funcionamento do sistema. O volume total de embalagens colocadas no mercado, hoje nós retiramos 80% deste volume. Importante dizer que dos 100% colocado, 95% das embalagens podem e devem ser lavadas pelo agricultor e, portanto, elas podem ser recicladas. E apenas 5% das embalagens não podem ser recicladas. Do total recolhido, hoje nós reciclamos cerca de 92% das embalagens. Nós recolhemos em 2008 cerca de 24.400 toneladas de embalagens. Se nós computarmos desde o início do sistema, ou desde o momento que o INPEV começou a atuar, de 2002 a 2008, nós já destinamos, mandamos para o destino final cerca de 108 mil toneladas de embalagens. Isso traz um benefício ambiental fantástico para a sociedade, para o meio ambiente, que significa dizer que a retirada dessas 108 mil toneladas de embalagem ajudaram, contribuíram no balanço final para reduzir a emissão de cerca de 164 mil toneladas de dióxido de carbono, que é hoje dos piores efeitos ambientais, efeito estufa. Se nós olharmos o que isso significa do ponto de vista prático, seria dizer que as 164 mil toneladas de dióxido de carbono que nós ajudamos a reduzir, equivaleria a cerca de 350 mil barris de petróleo que deixaram de ser utilizados, ou ainda mais, ao equivalente ao plantio de cerca de 816 mil árvores. Portanto, um benefício fantástico para toda a sociedade. No próximo bloco você vai conhecer uma empresa que faz a reciclagem de garrafas PET e descobrir que você pode ter em casa vários objetos feitos deste material. Você sabia que com a reciclagem de apenas uma latinha de alumínio é economizada uma quantidade de energia elétrica que consegue manter uma TV ligada por até 3 horas? Por isso, incentive a reciclagem. Separe corretamente o seu lixo. As pilhas e baterias, quando jogadas no lixo ou deixadas na natureza, podem contaminar os lençóis freáticos com mercúrio, zinco e outros metais pesados que causam grandes danos à saúde e podem contribuir para a extinção de espécies animais e vegetais. Procure descartá-las somente nos postos de coleta credenciados. O Viver Sustentável está de volta com o tema reciclagem. A população quer se informar mais sobre este assunto e quem responde às questões é o professor Mendes Tami.
Professor Tami, eu ouvi dizer que essas lâmpadas fluorescentes queimadas podem fazer mal à saúde e ao meio ambiente e não devem ser jogadas no lixo. Lá na empresa onde trabalho tem uma pilha dessas lâmpadas queimadas e o pessoal não sabe o que fazer com elas. Eu gostaria de saber se o senhor pode nos orientar nesse caso. As lâmpadas fluorescentes não devem ser jogadas no lixo, porque contém mercúrio, material altamente tóxico e prejudicial à saúde. Por outro lado, consegue-se reciclar 98% dos materiais que compõem as lâmpadas fluorescentes. Por isso, temos dois caminhos. Um é o chamado logística reversa, entregar as lâmpadas fluorescentes queimadas nas lojas, nos locais onde elas foram vendidas, onde elas foram compradas. E o segundo caminho é nos ligar, nos escrever para contato@viversustentável.net e nós lhe enviaremos uma relação de empresas que poderão ir buscar no seu estabelecimento as suas lâmpadas fluorescentes queimadas. Professor Tami, lá em casa começamos a separar o lixo e a prefeitura não conta com o serviço de coleta seletiva na região. E eu também não conheço nenhuma cooperativa de catadores para esse lixo. O senhor pode me orientar como dar a correta destinação a esse lixo? A senhora tem toda a razão. Todo o seu trabalho de separar o lixo da sua casa de acordo com o tipo de material vai ficar perdido se não houver a coleta seletiva da prefeitura. E hoje no Brasil, menos de 500 municípios, portanto menos de 10% dos municípios brasileiros, procedem à coleta seletiva. Mas o seu trabalho não vai ficar perdido. No site www.rotadareciclagem.com.br poderá encontrar a cooperativa ou a empresa de reciclagem mais próxima da sua casa, onde entregar o seu lixo ou até alguma que possa vir buscá-lo na sua residência. A tecnologia tem contribuído e muito para a destinação dos resíduos plásticos. Conheça agora como funciona a reciclagem de garrafas PET, uma cadeia de produção voltada à sustentabilidade. O botão da sua camisa, as suas roupas, a cuba da pia do banheiro e vários outros objetos do nosso dia a dia podem ter sido feitos de garrafa PET reciclada. Depois que a garrafa foi para o lixo, ela será coletada, né, pelos catadores, pelos coletadores, e a garrafa será encaminhada então para as empresas que vão reprocessá-la. Essa garrafa então deve ser lavada e separar o que é rótulo, o que é tampa e deixar somente o PET, que é a matéria-prima que foi feita a garrafa. Nesse momento ela vai passar por um processo de moagem, onde ela vai ser transformada, vai ser picada e transformada em flocos. Aí passa por um outro processo de lavagem para retirar outras impurezas, a areia que tinha no lixo, por exemplo. A partir do momento que a garrafa foi transformada em flocos e está somente em PET, não tem mais rótulos nem tampa, esses flocos eles são úteis como matéria-prima na produção da resina poliéster. Assim que nós recebemos as garrafas em flocos, em grandes sacos, nós fazemos uma análise de qualidade para saber se aquela garrafa, se aquele floco não tem contaminação. Isso é feito em nosso laboratório. O caminhão de PET chega e eu coleto o PET, né, e tiro as amostras. Aí quando eu trago para o laboratório de controle de qualidade, aí eu vou estar derretendo o PET com álcool e depois de uns 5 minutos, 5, 10 minutos, a gente observa a cor dele, se ficou incolor, no caso o PET incolor, e no PET verde a gente olha a cor também, se tem algum tipo de impureza, ou até mesmo se ele não chegou a derreter, né, se ele não fundiu. Daí depois que está nesse estado aqui, a gente libera ele, né, para a fábrica. A partir desse momento, aprovada essa matéria-prima, ela segue para a produção, onde ela entra em reatores com outras matérias-primas, onde ela vai sofrer então a transformação do floco de garrafa em resina poliéster. A resina poliéster, ela é então descarregada em tambores, ela é uma matéria-prima líquida, e depois ela é então vendida para o transformador final,
que vai fazer com que a resina poliéster se transforme nos itens que a gente convive no dia a dia, às vezes sem saber. A resina poliéster ela é usada para fabricação de botões de camisa, para fabricação de caixa d'água, de piscina, de telhas translúcidas, de peças de ônibus. O banco de ônibus pode ser feito de resina poliéster, o teto. Então o mercado de ônibus, de caminhões, de carros. Uma outra vantagem da resina poliéster e da garrafa de PET nessas aplicações é que ele pode substituir peças feitas de amianto, que todos sabem, o amianto pode trazer malefícios à saúde. Então você encontra amiantos em caixa d'água, em telhas, e a resina de poliéster ela substitui com plenas condições técnicas esse material. O Brasil fica em segundo lugar no ranking mundial de reciclagem de garrafas PET, com 53% de reaproveitamento deste material. A Cromitec tira do meio ambiente cerca de 24 milhões de garrafas por mês, ou 300 milhões de garrafas PET por ano. Luiz ressalta a sustentabilidade empregada no processo de reciclagem das garrafas PET. A Cromitec ela tem uma estação de tratamento de efluentes, porque a produção da resina poliéster gera água durante o processo. E essa água, então, ela deve ser tratada antes de voltar ao rio Piracicaba. A nossa estação de tratamento ela é referência na região, é uma das únicas no nosso segmento em que você deixa a água completamente em estado adequado para voltar novamente ao rio. Além da questão ambiental, o uso dessas garrafas contribui socialmente em virtude da geração de empregos, desde os catadores das garrafas até as indústrias que vão reciclar esse material até chegar a nós. E também ajuda bastante na balança comercial do país, porque a resina poliéster ela usa matérias-primas advindas do petróleo, e com a reciclagem do PET você diminui o consumo dessas matérias-primas, favorecendo então a balança comercial do país. Dessa forma que a gente então mostra como que a sustentabilidade vem ao encontro da estratégia da empresa, seja através da geração de empregos diretos e indiretos, 60 pessoas diretamente e 300 pessoas indiretamente, contribuindo também para a preservação do meio ambiente com a retirada dessas garrafas da natureza. Os telespectadores têm enviado várias perguntas por e-mail ao nosso programa. Como modificar a cultura consumista que elimina o lixo de forma irresponsável, ao invés de reciclar e beneficiar a nós mesmos e ao meio ambiente? Inicialmente, meus agradecimentos pela sua pergunta, extensivos a todos os telespectadores que têm entrado em contato com o nosso programa. Com relação à primeira pergunta, é muito difícil eliminar completamente o espírito consumista, mas nós podemos reduzir muito o consumo irresponsável através da conscientização ambiental. Conscientização é o processo de transformar preocupações ambientais em valores ambientais. As pessoas que se tornam conscientes, que incorporam esses valores ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, não se contentam com a sua mudança comportamental. Passam a ser agentes de transformação, tentando induzir seus colegas, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho a também adotarem princípios de consumo sustentável, princípios de respeito à natureza e buscando transformar a sociedade em que nós vivemos numa sociedade sustentável. Estou escrevendo um trabalho para a faculdade sobre reciclagem e gostaria de saber quanto custa para montar uma recicladora e qual é o valor dessas matérias-primas no mercado. Os dados a respeito não só dos custos para se fazer a reciclagem, mas das receitas que poderão ser obtidas com os materiais coletados e recicláveis, você obtém
no site www.sempre.com.br, que, além destas informações, oferece também toda a orientação para você montar uma empresa recicladora de vidro, de alumínio, de outros metais, de papel, papelão e de plásticos. E se você também tem dúvidas sobre as questões ambientais, mande e-mail para contato@viversustentável.net. Professor, o que nós podemos concluir sobre a reciclagem? Como vimos no programa de hoje, a reciclagem tem inúmeras vantagens. Entre elas, em primeiro lugar, permite a economia de recursos naturais. É o caso da reciclagem de papel, que evita o corte, a destruição de tantas árvores. Em segundo lugar, permite a economia de energia. É o caso da reciclagem das latinhas de alumínio. Terceiro lugar, diminui a área necessária para os aterros sanitários. Em quarto lugar, é uma contribuição para a saúde pública e também para diminuir a contaminação do solo e dos cursos d'água. E ainda, além disso, cria muitos empregos. Empregos verdes e sustentáveis. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se que para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!